Olá, alunos! Estamos começando nossa aula de número 12. Nessa aula vamos falar sobre monitores e vamos começar aqui agora falando sobre a característica dos monitores. Há muitos tipos de monitores de computador disponíveis. Alguns são projetados para uso casual, enquanto outros são para requisitos específicos, como os usados por arquitetos, designers gráficos e até mesmo jogadores, famosos gamers, monitores gamers. Os monitores variam de acordo com o uso, o tamanho, a qualidade, a clareza, o brilho e muito mais. Portanto, é útil entender os vários termos usados para discutir sobre monitores. Os monitores de computador são geralmente descritos por tamanho de tela, resolução do monitor, resolução nativa, modo nativo e conectividade. Vamos detalhar cada um aqui passo a passo. Começando por tamanho de tela. Essa é a medida da diagonal da tela, de um canto extremo ali inferior até um canto superior. Os tamanhos incluem de 19 a 24 polegadas, tamanhos comuns, e para ultrawide de monitor de 30 ou mais. Os monitores maiores são geralmente melhores, mas são mais caros e exigem mais espaço na mesa, tanto quanto óbvio isso. Sobre a resolução. A resolução é medida pelo número de pixels horizontais e verticais. Por exemplo, 1920 por 1080, isto é, 1080p. É uma resolução comum, isso significa que ele tem 1920 pixels horizontais e 1080 pixels verticais. A resolução do monitor. Isso se refere à quantidade de informações que podem ser exibidas na tela. O monitor de resolução mais alta exibe mais informações em uma tela do que o monitor de menor resolução. Isso é verdadeiro mesmo com monitores que têm o mesmo tamanho de tela. Resolução nativa. Isso identifica a melhor resolução do monitor para um monitor específico. No Windows 10, a resolução nativa de um monitor é identificada usando a palavra-chave recomendado, ao lado da resolução do monitor. Por exemplo, na figura, a resolução nativa do monitor é 1920 por 1080. Ele está aqui, isso é recomendado, em inglês recomendado. O modo nativo é um termo que descreve quando a imagem enviada para o monitor pela placa de vídeo corresponde à resolução nativa do monitor. O modo nativo significa que o monitor tá recebendo o sinal que é o máximo dele. Normalmente o recomendado sempre é a resolução máxima do monitor, que ele suporta, Conectividade. Os monitores antigos usaram conectores VGA ou DVI, enquanto os monitores mais recentes suportam portas HDMI e DisplayPort. O DisplayPort é uma conexão encontrada em monitores mais recentes. É compatível com resoluções mais altas e altas taxas de atualização. Observaçãozinha aqui: se você deseja exibir mais coisas na tela, selecione um monitor de resolução mais alta. Se você quiser apenas as coisas pareçam maiores, selecione um tamanho de tela maior. O que seria isso? Por exemplo, você quer enxergar que aparece mais informação na tela. Usar lá o Facebook, quer que apareça mais imagens, mais fotos, enfim. Aí você precisa de uma resolução maior, Full HD, 4K, coisas do tipo. Mas aí você quer, não, essa resolução tá tranquila, eu consigo enxergar a quantidade de informação que eu quero, eu só quero que eles fiquem maiores. Então você precisa dessa mesma resolução, só que com uma tela de polegada maior. Vamos falar aqui agora um pouco sobre os termos técnicos de um monitor, começando pelo pixel. O que seria o pixel, O pixel é a abreviação do elemento da figura, e é um pequeno ponto capaz de exibir os tons de vermelho, verde e azul, famoso padrão RGB, Red, Green, Blue. Mais pixels significam que o monitor pode exibir mais detalhes, justamente o que eu acabei de falar na observação do slide anterior. Tamanho do ponto. Essa é a medida entre os pixels na tela. Um sinal de melhor ponto, ou seja, uma distância menor entre pontos, produz uma imagem melhor. Brilho. Descreve a luminância de um monitor medido em candelas por metro quadrado. O brilho de até 250 candelas geralmente é recomendado. No entanto, em salas bem iluminadas, use até 350 candelas. Observação: muito brilho pode causar eye strains. O que seria esse eye strain? Seria uma tensão ocular, O seu olho você fica fechando ele ali por causa do brilho em excesso. Relação de contraste. Essa é a medição de como o preto e o branco pode se comportar em um monitor. Uma taxa de contraste de 1000 para 1 exibe os brancos do DIMM e mais pretos foscos do que 4000 por 1. Essa é uma questão de parâmetro mesmo. Quanto maior aqui a diferença, mais contraste vai ter. Proporção de tela. Proporção é a medida horizontal para vertical da área de visualização de um monitor. Por exemplo, o QSXGA mede 2560 pixels na horizontal por 2048 pixels na vertical, o que cria uma proporção de 5 por 4. Se uma área de visualização tiver 16 polegadas de largura por 12 de altura, então a taxa de proporção será 4 por 3.
Uma área de visualização de 24 polegadas de largura por 18 polegadas de altura também possuem uma proporção 4:3. Professor, o que seria essa taxa de proporção? Não sei se vocês já perceberam, os vídeos antigos eram os vídeos quadrados. Então os monitores também eram quadrados. Alguns programas de televisão, quando vão passar na televisão, que hoje é tudo praticamente widescreen, você vê umas faixas do lado. Aquilo é a proporção do vídeo. O vídeo ele tem uma proporção que é diferente do monitor. Muito se fala em 16:9. Por que 16:9? É a taxa que o cinema usa, é a taxa de widescreen ali que vai preencher a tela toda. Alguns vídeos do YouTube, por exemplo, quando você não se grava nessa taxa de proporção, o vídeo ele pode não ocupar a tela inteira. É possível aumentar e tudo mais, mas a proporção nativa ali do vídeo que foi gravado é diferente da tela que está sendo exibida. Taxa de atualização, ela é expressa em Hz, né, medida em Hz, e ela se refere à frequência que a imagem é reconstruída por segundo. O monitor, a imagem, ela vai sendo alterada ali tantas vezes por segundo, e essa frequência ela é medida em Hz. Uma taxa de atualização mais alta produz uma imagem melhor e é mais recomendada para jogadores, porque ali o jogo tem um movimento mais rápido, tudo mais, esse movimento acaba se tornando mais suave para o olho humano. Sobre o tempo de resposta, é a quantidade de tempo de um pixel para alterar as propriedades, ou seja, cor, brilho e coisas do tipo. Tempos de resposta rápidos exibem uma imagem suave ao exibir uma ação rápida. Por exemplo, no caso de jogo, a taxa de atualização e de resposta é bem inferior que os monitores convencionais. Sobre o entrelaçado e não entrelaçado. Os monitores entrelaçados criam uma imagem digitalizando a tela duas vezes. A primeira varredura abrange as linhas ímpares, de cima para baixo, e a segunda varredura abrange as linhas pares. Os monitores não entrelaçados criam a imagem varrendo a tela uma linha de cada vez de cima para baixo. Como é que funciona isso? Na hora da mudança da imagem, os pixels vão começando lá de cima até embaixo. Quando é entrelaçado, isso acontece de duas formas. Acontece simultâneo, né? Dividido a tela. E quando não é entrelaçado, começa lá de cima e vai para baixo. Isso é muito rápido mesmo, e obviamente a gente não consegue ver com o olho humano. Mas, dependendo da imagem, a troca da velocidade, essa questão de entrelaçado pode dar uma suavidade melhor na tela e na imagem. Seguindo aqui sobre os padrões de exibição. Começando aqui com CGA, seria uma resolução de 320/200, a taxa de proporção 16:10. Uma taxa obsoleta, né? E foi apresentado pela IBM em 1981. Partindo para o VGA, ele já é uma resoluçãozinha, né, mais que utiliza até hoje, que alguns computadores mais antigos, seria 640/480. Taxa de proporção 4:3. Como eu disse, a 4:3 é uma taxa meio quadrada. Usa aqui matriz de gráficos de vídeo, né, VGA, era a época da resolução padrão, por isso o pessoal relaciona muito com questão de cabo VGA e coisas do tipo. 1987 que ele foi apresentado, já é um padrão legado, né, raramente já não usa mais essa resolução que é muito baixa. 800/600 seria o Super VGA, taxa de proporção também 4:3, ainda é compatível com algumas plataformas, mas também resolução baixa. Resolução HD 1280/720, já tem uma taxa aqui de proporção 16:9. Alta definição, que é a própria tradução, High Definition, conhecido também como 720p. Nos dias de hoje é o mínimo que o pessoal quer assistir de vídeo e filme, né? O FHD, que seria o Full HD, né, 1920/1080, taxa de proporção também 16:9, seguindo essa questão de tela widescreen, para preencher toda a tela e coisas do tipo. Também conhecido por 1080p, por causa aqui da última resolução. QHD seria 2560/1440, também mantendo a taxa de proporção 16:9, considerado 1440p. Esse QHD aqui ele é considerado 4 vezes o HD, e o Ultra HD, que seria 3840/2160, também mantendo a taxa de proporção aqui de 16:9, e é conhecido como 4K. Todo mundo já deve ter ouvido falar, deve ter uma TV em casa e tudo mais. Ah, a TV é 4K. O que significa isso? A resolução dela aqui, que seria 4 vezes a resolução Full HD. Beleza? E aí chegamos aqui à parte de usando vários monitores, né? A adição de monitores pode aumentar a área de trabalho visual e melhorar a produtividade. Os monitores adicionados permitem expandir o tamanho do monitor ou duplicar a área de trabalho para que você possa ver janelas adicionais. Por exemplo, a mulher da figura 1 está usando várias telas.
ela está usando ali, no caso, o monitor direito para fazer algumas alterações na imagem, e a imagem está sendo mostrada no monitor esquerdo. Como que está ficando essa imagem, esse tratamento que ela está fazendo. E também está usando o notebook ali para mostrar uma biblioteca de imagens que ela está considerando incluir nessa imagem que ela está editando. Vários computadores têm suporte integrado para vários monitores, e para conectar vários monitores no computador você precisa dos cabos de suporte. E logo após precisar ativar o computador para suportar vários monitores. Por exemplo, no Windows 10, quando a gente abre essa tela aqui, ó, de display, como é que faz para chegar nela? Botão direito em qualquer lugar da área de trabalho, escolha configurações de vídeo. Isso deve abrir essa janela de exibição aqui, ó. Naquele exemplo lá, o usuário tem 3 monitores configurados com configuração exibida. E aí aqui nessa imagem do exemplo aqui a gente consegue ter as configurações do monitor. Basta você clicar em cima dele, ele vai ficar selecionado. Você consegue alterar a resolução, se ele é o vídeo principal, mudar os atalhos de monitor. O posicionamento que você está vendo ele aqui é o posicionamento físico mesmo. Você fala, mas eu tenho 2 monitores, mas está um aqui fisicamente em cima do outro. Eu quero que o sistema se comporte também assim, para quando eu arrastar o mouse para cima, ele sai no outro monitor. Você pega e arrasta o monitor e coloca em cima do outro aqui. Essa aqui é a disposição física dos monitores, né? Chegamos aqui na atividadezinha. Pausa o vídeo 10 segundos, já a gente volta. Uma atividadezinha, aqui temos que pegar os termos aqui do lado e relacionar com as definições. Primeira definição aqui. Mais desses pontos significam que o monitor pode exibir mais detalhes. Mais desses pontos seriam aqui então pixel, né? Um exemplo é de 1920 pixels horizontais por 1080 pixels verticais. O que seria isso? Seria uma resolução. Essa é a distância entre os pixels da tela. Seria o tamanho do ponto, né, que a gente viu. 4500 por 1 exibe brancos mais brilhantes e pretos mais escuros do que 1000 por 1. Seria que a relação de contraste. 4 por 3 é mais antigo, enquanto 16 por 9 é mais recente. Proporção de tela. Medido diagonalmente de cima para baixo em polegadas, seria o tamanho da tela. No Windows 10 é identificado usando a palavra recomendado, resolução nativa. Isso daí, acertamos tudo. E por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui, uma aula bem rapidinho, mais uns conceitos muito importantes. Próxima aula vamos falar sobre upgrades de hardware. É isso daí, vejo vocês lá. Obrigado, valeu.